Olá a todos, eu estou aqui com um Moto E22, com aquela falha típica de reiniciar, né? Ele está aqui ligado, vamos ver se ele reinicia, né? Eu já fiz a pré-desmontagem dele, queria a tampa traseira, para facilitar mais. Aí vamos ver se ele reinicia, né? Vamos aguardar alguns instantes e vamos ver se esse aparelho reinicia, né? Vamos mexer nele. Até agora ele não reiniciou. Mas sabemos que ele tem essa falha crônica, né? De reiniciar. Às vezes ele trava na logo da Motorola, né? E não sai mais disso. Esse daqui, até agora ele não reiniciou, né? Ainda continua ligado, né? Desconectar aqui o carregador. Desconectei aqui o carregador, não está mais carregando. Vamos ver se esse aparelho ele reinicia, né? Como foi passado as informações para mim, né? Tem alguns aplicativos de jogos aqui que eu estou observando. Esses aparelhos, gente, eles não têm um processador bom o suficiente para rodar jogos. É um processador que a pessoa vai começar a rodar jogos nele e ele vai aquecer, ele vai travar. Veja que ele já travou, ó. Ele travou já não está mais funcionando. Vamos esperar para ver se ele vai reiniciar. É isso mesmo. Reiniciou. Então, como eu já tinha feito uma pré-desmontagem nele aqui, vamos tirar a placa aqui do lugar. Placa removida. Vamos fazer o reparo aqui, né? Eu uso para remover a CPU, eu uso 370 graus. Vazão de ar no 90.
Eu sempre removo a CPU do Moto E22 por pressão. Quando forem remover, ter bastante atenção, cuidado para não danificar a CPU, não danificar a memória. E o principal, né? E todos são principais, né? Todos cuidado, não criar bolha na placa, né? Tem que ter muita atenção para isso não acontecer, né? Nem dar bolha na placa, nem bolha no próprio chip, né? Aí o que devemos fazer? Pegar a placa sucata e praticar, né? A estação de ar quente que eu uso é uma Quick 861DW, né? Então vamos aquecer ela aqui, sempre em círculos, nunca manter o Handler da estação de ar quente parado em cima do componente, né? Porque senão vai danificar ele. Não podemos ter pressa, sempre manter a calma, porque é que eu sempre falo, a pressa ela é inimiga da perfeição. Vamos ver se já está quase no ponto já. As esferas já estão saindo aqui no canto, então isso me garante já que as esferas embaixo da CPU elas já estão entrando em fusão. Vejam só, rapidinho. Tá vendo aí, ó? Não forcei a CPU, não forcei nada. Às vezes eu uso, aproveitando que ela está quente, para remover a resina, a própria palha de aço. Quando não, eu também utilizo esse produto aqui, ó, para remover a resina, é o XD. Tem um Magic Remover também. Vamos deixar esfriar um pouco. Para remover essa resina, eu uso 250 graus, vazão de ar no 70. E vou passando aqui, ó, devagar. E aí vai removendo a resina. Não pode passar com força, porque senão vai riscar toda a placa, né? Corre o risco de danificar. Então vamos passar devagar, né? Tirar esse excesso aqui. Mesma coisa eu faço para remover a resina da CPU também, né? Eu uso aqui, passando sempre levemente para não danificar, não riscar a placa e principalmente não riscar a CPU, né? Então tem que passar com bastante cuidado, devagar, sem ter pressa. Porque muitas vezes a pessoa vai fazer as coisas na pressa, nas carreiras, e um reparo que ia ser simples se torna um reparo complicado. Pronto.
Aí aqui agora eu uso um fluxo aqui. Vem aqui, ó, para baixar a fusão da solda velha. Não precisa passar a ponta do ferro de solda colocando força, né? Bem de leve. Porque aí, ó, vai removendo tudo. Tirando a solda velha. Depois só vir com a malha de soldadora. Sempre atento para que a solda não pegue nos componentes. Ficar sempre atento a isso para depois não fechar um curto. Pronto, passei o estanho, a solda em pasta, né? O estanho, no caso. Aí agora eu venho com a malha de soldadora. Vem aqui, ó, com a malha de soldadora. Não precisa passar com força, de leve, para não danificar a placa, né? Não riscar ela. E aqui, ó. Perfeito. Agora é só fazer uma limpeza, né? É só fazer uma limpeza agora. Aí eu sempre gosto de passar essa lâmina aqui, né? Para dar um acabamentozinho final aqui. Às vezes tirar alguma restinho de resina que sempre fica, né? E esse tipo de falha do Moto E22 é uma falha crônica, né? Uma falha que já vem de fábrica nesse tipo de falha, né? Por conta do tipo da solda, né?
porque é uma solda muito dura, né? Então, por ser uma solda muito dura, não conter chumbo, aí acontece isso da solda fria, solda trincada, né? Aí quando acontecer isso daqui, ó, da solda unir, às vezes acontece de sair um pouco da tinta, né? É só pegar um pouquinho de máscara UV e vir aqui, ó, separar. Apesar de ser a mesma linha, né? Uma está conectada à outra, mas se não isolar, na hora que soldar, ela vai criar aquela bola de solda e a CPU não vai se assentar perfeitamente na placa. Aí o que vai acontecer? O aparelho não vai ligar, ou aquele bloco vai ficar falhando, algo desse tipo. Então, vamos colocar, enquanto faz a cura aqui, né? Vamos fazer essa CPU, vamos fazer a limpeza dela. Veja só que ela está cheia de resina, né? Aí eu faço o mesmo procedimento. Sempre eu uso o bico médio, tanto o bico curvado como o bico reto, né? Sempre utilizo o bico médio. E temperatura em 250, vazão de ar em 70. Vamos lá. Vamos dar um aquecimento primeiro. Fazer um pré-aquecimento, né? E agora vamos começar a passar. Aqui é porque ó, remove a resina rapidinho. Agora bem passando essa malha, né, de aço que vem nesse pincel de limpeza, passando de leve, não pode passar com força, para não danificar a CPU, né, não arranhar ela. Então tem que ficar atento nessa parte. Veja só, toda limpa já. Vamos fazer o mesmo procedimento. Fluxo. Vou passar um pouco de fluxo. E vir com estanho para reduzir a fusão, né, dessa solda velha, né, dos. Perfeito. Agora, mais um pouco de fluxo. Mais um pouco de fluxo.
e vamos fazer a limpeza. Não precisa forçar. Ficaram alguma cinzenta. Aqui que vamos fazer nesse caso. Eu gosto de fazer uma limpeza. Eu faço da seguinte forma para fazer essa limpeza. Com a mesma palha de aço aqui, ó. Eu molho aqui, né? E passo novamente. Vou sempre molhando, ó. Vocês vejam que as que estavam cinzentas voltaram a ter brilho novamente, ó. Essa técnica aqui não foi alguém aqui do Brasil que desenvolveu. Essa técnica aqui eu vi com os técnicos fora do Brasil fazendo, né, e achei muito interessante e resolvi abraçar essa técnica dele, né? Agora vamos fazer o rebalhe na CPU. Eu gosto de usar essa manta aqui, ó. Essa daqui, essa almofadinha aqui. Me ajuda bastante. Essa daqui é um chip. É um MT6765V, né? Vou procurar aqui. Stencil. Assim. Achei aqui o stencil. Esse barulho aí, vocês vão dar para vocês ouvir, é um abestalhado que está passando aí com som de carro. Estamos no século XXI e ainda existe muita gente besta, viu? Tá com som, os vidros fechados dentro de um carro, com um som nessa altura. Tem que ser muito besta mesmo. Muito besta mesmo. Mas fazer o que, né? Agora a pessoa não escuta a música e só escuta esse batido. E o cara acha que tá abafando, tá arrasando. Tem que ser muito otário mesmo. Mas fazer o que, né? Tem gente besta pra tudo. Eu sempre utilizo essa solda aqui, ó. É a 199 para fazer o rebalho. Até hoje nunca me deu problema nenhum. Aí eu uso um papel toalha, papelzinho toalha, e enxugo aqui o excesso do fluxo. Pronto, tirei o excesso do fluxo. Agora eu vou passando aqui.
Para fazer o rebale, eu uso 350 graus, vazão de ar no 60. Pronto. Rebale concluído. Tirar aqui o chip. Vejam só. O rebale ficou perfeito. Agora vamos só fazer uma limpeza aqui, né? E vejam só que rebale ficou lindo demais. Lindo, lindo, lindo. Vamos ver se não ficou nenhuma. Eu gosto sempre de observar, porque para não ficar esses aqui, ó, solda aqui, às vezes fica uma entre a outra aqui. Na hora que a pessoa vai fazer vai soldar de volta no local, elas ficam unem, né? Uma com a outra. Aí acontece do aparelho não ligar, às vezes fica a mesma coisa reiniciando. Então sempre eu reviso antes a face aqui da CPU, né? Para ver se não ficou nenhuma limalhazinha de solda. Pronto, tá perfeito. Aí agora vamos soldar. Soldar, vamos passar um pouquinho de fluxo, né? Não precisa passar muito, porque se colocar muito fluxo, o CI vai ficar sambando, né? Vai sair do local. Então um pouquinho só. Um pouquinho já é o suficiente. Posição de montagem. Lado superior direito. Ok, ficou centralizada. Para soldar, eu uso 380 de início e vazão de ar no 40. Espero a estação de ar quente atingir a temperatura que foi ajustada. E agora vamos lá. O bico que eu tava é o bico grosso. Vou substituir ele, que eu peguei sem observar, era para ter colocado esse bico aqui. Eu coloquei o grosso demais. Aguardar só um instantinho. Mas o procedimento é esse. Eu gosto de usar sempre o bico curvo, né? Para fazer a solda aqui na CPU, né? E outro chip maior, né? Quando é um chip menor, eu uso o bico reto, né? Eu uso esse bico aqui, ó. O bico reto, porém o bico médio, né? Mas sempre que eu vou soldar um CI, que é um CI maior, um CI grande, igual a CPU e a memória, eu gosto de usar o bico reto. O bico curvo, aliás.
né? Igual tá aqui, ó, bico curvo. Sempre movimentos circulares. Aí agora eu ajusto o ar para 60 e a temperatura nos 80. Eu sempre gosto de usar movimentos circulares, né? E movimento em zigue-zague também. Eu acho muito bom esse movimento em zigue-zague. Esse movimento aqui em zigue-zague não foi eu que desenvolvi, né? Aprendi com outro professor, né? E tá aqui, ó. Dou um toquezinho, ó. Sambou, parou, né? Perfeito. CPU já soldada. Ok. Agora vamos esperar esfriar um pouquinho. E vamos colocar no aparelho e vamos fazer os testes, né? Vamos ajudar a fazer esfriar aqui, né? Então, vamos colocar aqui na base novamente. Vamos ver se o aparelho tem vida, né, ainda. Vou pegar o cabo aqui. Não, não deu sinal ainda. Vamos revisar aqui, né, para ver se tem alguma coisa fora do normal.
Possa ser que ela não tenha ficado bem soldada, né? Ou possa ser que juntou alguma esfera, né? E a CPU de um lado está assentada, de outro não, né? Se caso isso tenha acontecido, aí vamos levantar a CPU novamente e vamos procurar onde é que está essa falha, né? Que pode também ter sido um erro na hora de soldar. Pode acontecer. Vamos ver, né? Realmente, cara, realmente. Vamos levantar a CPU novamente e vamos ver o que foi que aconteceu, que o consumo está no USB charge está travado. Então vamos revisar, vamos levantar ela aqui novamente e vamos refazer o procedimento. Pode também ter ocasionado ter dado alguma solda fria. Que eu acredito que sim, que deve ter dado solda fria, viu? Mas vamos lá, vamos corrigir, né? Vamos. Vamos fazer a limpeza aqui novamente. E vamos revisar para ver onde é que foi que. Onde é que está o erro.
Isso são coisas que acontecem na bancada, né? Isso é normal acontecer. Errar faz parte do processo de acertar, porque quem nunca erra é quem nunca faz nada, né? Aí quem nunca faz nada realmente nunca erra, né? Mas se fizer alguma coisa, vai errar. E o erro, como eu falei, o erro faz parte do acerto, né? Então, colocar aqui de lado e vamos fazer a limpeza aqui na CPU. Eu acredito mesmo que foi solda fria na hora de soldar. E vejam só a coloração dessas daqui, ó. Dessas três aqui e essas quatro aqui, ó. Vou pegar aqui o stencil. Limpar ele e fazer todo o processo novamente. Vou utilizar a mesma soda, né, a mesma soda em pasta, tudo. Só dar uma raspadinha aqui nesses daqui que ficaram com solda fria. Pronto. Certo.
eu trocar aqui o bico, pode usar sempre o bico médio. Vamos lá fazer o rebalho novamente. Vamos tirar esse excesso aqui que ficou passando. Isso também atrapalha. Por que atrapalha? Porque aí a CPU ela vai ficar um lado mais alto, em vez de ela ficar retinha, ela vai ficar um pouco inclinada, né? Então, não irá se assentar como tem que se assentar perfeitamente na placa, né? Aí o que acontece? Não liga o aparelho. Não liga o aparelho, não dá sinal nenhum de carregamento sem a bateria estar conectada, entendeu? Vejam só, mesmo com o stencil próprio, ainda acontece isso. Aí quer dizer que não vai ficar ela não vai se assentar perfeitamente. Mesmo assim, ainda alguns ainda ficou. Vamos passar de novo. Passar novamente aqui um pouquinho. Vamos lá. Isso acontece, fazer esse tipo de serviço aqui, quando é o stencil universal.
Vamos tirar novamente mais um pouco. Vamos corrigir, né? Esses daqui, ó. Vamos limpar, fazer uma limpeza agora. Passar um pouco de fluxo.
fazer a limpeza, né, que já tem fluxo lá. Então vamos tirar esse fluxo daqui para não dar o excesso. Aqui, esse aqui é que é o perigo, ó. Esse aqui é que é o perigo, ó. Aqui, ó, de alumínio, estanho aqui, ó. Esses cavaquinhos aqui, essas limalhas aqui é que são perigo, viu? Para o mau funcionamento, porque aí quando aplicar calor, aí elas vão se unir. Fazer o alinhamento aqui. Certo. Vamos soldar aqui ela de volta no local. E vamos ver se o aparelho volta a ligar, né? Criar a placa agora. Vamos ver se o aparelho liga. Isso aí, gente. Vou montar aqui, né?
Esse flex aqui tá ok. Conectar a bateria. Bateria conectada. E tá aí. Aparelho ligando. Aparelho ligando com sucesso, né? Então, realmente foi comprovado que foi alguma falha, algum erro de solda aqui, né? Deve ter ficado alguma limalha embaixo da CPU na hora de soldar, uniu, ou uma esfera ficou mais alta do que a outra, algo desse tipo, né? Mas tá aí, ó, ligando. Agora vamos ver se ele reinicia, né? Vamos botar ele aqui para carregar, né? Eu vou deixar rodando um vídeo aqui para ver se ele trava e reinicia, né? Vou baixar o volume aqui. Certo. Tá aqui, tá rodando o vídeo. Tá aqui, tá rodando o vídeo. Vamos ver se trava, né? E é isso aí, galera. Mais um reparo aí, ó, concluído com sucesso. Moto E22. E até agora não travou. Tá rodando o vídeo normal. Tô mexendo nele aqui. Tirei do vídeo, tô mexendo nele aqui. Tá rodando normal, ó. Mas tá aqui. Vamos ver se ele vai reiniciar, né? Vamos aguardar um pouquinho. E vamos ver se ele vai reiniciar.
rodando normalmente aí. Aí agora só vai ser colocar as câmeras dele, né? E montar o aparelho e entregar para o cliente. Tá aí mais um aparelho reparado com sucesso. Temos mais um outro Moto E22 ali também. Só que esse outro Moto E22 ele não liga, né? Só fica travado em 0.600 milivolts, né, no USB charge. Temos também um A12 aqui também com esse mesmo problema, que não liga, né? Vamos reparar ele também. Esse não liga, não carrega, não faz nada. E tá aí, ó. Moto E22 reparado com sucesso. É isso aí, galera. Um abraço, fiquem todos com Deus. E até a próxima.